Sejam bem-vindos e uma ótima paz a todos. Sejam bem-vindos ao canal Movimento ID. Muito prazer, eu sou o Thomas. Esse é o primeiro vídeo de 2026, então espero que vocês tenham tido uma ótima virada de ano, um ano de janeiro abençoado. Estamos no finalzinho já, eu sei, mas que seja um ano repleto de bênçãos, de paz, de muita alegria e de muita comunhão com Deus também. E a gente queria trazer já essa reflexão para vocês, para ficar esse ano na nossa mente sobre as mãos que nos ajudam, ou se nós estamos sendo mãos que ajudam os outros ou que estão atrasando os outros. E é também para refletir se as pessoas ao nosso redor estão realmente nos ajudando ou atrasando apenas a nossa vida. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto. Então, sem muita enrolação, vamos direto para a palavra. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. E estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande." Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois, entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. A primeira coisa bonita que nós precisamos reforçar é o poder do Espírito Santo, é o poder de Jesus Cristo operando através dos discípulos. Ou seja, não estando mais com o corpo físico, mas sim usando os corpos dos seus discípulos como um canal para abençoar os outros, para curar outros. E o melhor é a atitude de Pedro e de João de olharem a necessidade daquele homem muito mais a fundo. Eles não apenas passaram ali e deixaram ele falando sozinho, me deu uma esmola. Não, eles pararam para ouvir aquele homem. Eles deram a sua atenção para aquele rapaz, para aquele coxo, que todo mundo só passava despercebido ou jogava ali a moeda, nem sequer olhavam direito para ele, nem sequer perguntavam o que ele precisava. Eles usaram o maior evangelho de Jesus na vida daquele homem, o amor, a compaixão. Esse foi o maior ensinamento que o Mestre nos deu quando ele estava presente aqui na Terra, conosco, vivendo entre nós. Mas o que eu quero ressaltar aqui realmente são os 3 tipos de mão que existem nessa passagem e como nós podemos enxergar essa situação acontecendo na nossa vida ou na vida de algum colega, de algum conhecido, de algum próximo a nós. O primeiro tipo de mão acontece com o coxo. São as pessoas que levam o coxo para a porta daquele templo. São pessoas que ali se reuniam para levar aquele coxo naquele determinado horário, nem sabiam o que ele precisava mesmo. Eles só estavam fazendo por fazer aquela atitude, não estavam ajudando ele de forma alguma. Essas pessoas, às vezes, estavam só fazendo por rotina e em suas mentes acreditavam fielmente que estavam ajudando aquele coxo. E esse é o tipo de ajuda que nós devemos manter longe de nós, porque nós acreditamos que está nos ajudando, quando na verdade eles só nos deixam no mesmo lugar de sempre. Eles só deixam a gente na porta do templo e nunca nos leva para dentro do templo. Mas tá, isso é uma visão caso você se coloque no lugar do coxo. Mas e se nós invertemos a lógica? E se nós invertemos o ponto de vista? E se nós estamos sendo essas pessoas? E se estamos fingindo que estamos ajudando alguém? Ou ajudando alguém, porém não dando o nosso máximo, o nosso amor? Estamos fazendo apenas por rotina? Estamos fazendo apenas pela conveniência?
ou porque essa pessoa tem algo a nos oferecer. Não é o caso nessa história, porque nesse caso o coxo não tinha nada a oferecer, mas às vezes aquelas pessoas estavam fazendo apenas por fazer o hábito de levar um colega, um coxo, uma pessoa para algum determinado local. Eles não estavam fazendo o máximo. Às vezes essas pessoas acreditavam: não, eu já faço demais por essa pessoa, por que eu devo fazer mais que isso? Por que eu devo ir tão longe com isso? Não tem nada a me oferecer, não me oferece benefício algum. E se eu for pego vendo com essa pessoa, eu posso ser mal visto. Eu não vou entrar com ele no templo porque eu posso ser julgado, eu posso ser difamado, eu posso ser mal visto pelos outros. Isso é um perigo não só para você, mas como para a pessoa e para uma relação de vocês dois. Porque é tão ruim para a pessoa, para quem você tem ajudado, que não está oferecendo uma ajuda máxima, porque ela se sente que está sobrecarregando você e na verdade ela está sobrecarregando você. Você está colocando um peso numa situação que você sabe que não está fazendo o máximo e você está fazendo por rotina. A segunda mão que é levantada nessa história é o do próprio coxo. Ele, por acreditar que era a única forma de sobrevivência, ele apenas tinha um único objetivo no templo: era levantar sua mão, nem sequer olhava para as pessoas, apenas pedia esmolas. Derrotado, frustrado, e parte dessa sensação era por conta da religiosidade que não permitia ele entrar dentro do templo por vontade própria, ou até mesmo pela sua própria perna que não permitia ele entrar no templo. Pensa comigo, quantas pessoas religiosas não estavam lá por perto? Porque sobrou a missão para Pedro e João. A religiosidade não permitia uma pessoa necessitada entrar dentro do templo, que é onde ele poderia procurar a cura, onde ele poderia ter acesso a Deus naquele momento, o mais fácil. A religiosidade do homem proibia a cura daquele coxo. E hoje em dia, quantas pessoas, talvez você conheça até um, que não vai à igreja porque foi difamado por um irmão, porque foi sobrecarregado por um pastor que não era uma boa liderança, ou porque teve briga com um irmão do lado e não gostou daquilo e se desviou, ou até mesmo ele cometeu um pecado e descobriram esse pecado, ou ele tem medo de ser descoberto e ele não vai à igreja porque ele tem medo de ser difamado, ele tem medo de ser mal visto, ele tem medo do julgamento. Se você é uma dessas pessoas que tem medo, que tem temor de ir para a igreja por conta disso, saiba que é totalmente ao contrário, tá? Jesus te chama ao arrependimento, te chama ao perdão, ele te espera. Não acredite em homens, apenas a palavra. Deus guia o seu coração. Jesus Cristo está te buscando a todos os momentos. Ele só quer um passo de você. E se você é uma pessoa que não vai à igreja porque foi difamado por alguém, já brigou com uma liderança de igreja, o pastor já fez tantas coisas, já foi traído pela igreja, imagina, você está sendo muito mais parecido com Cristo do que qualquer outra pessoa. Porque Jesus também, ele estava no meio dos seus, foi traído, foi julgado, foi morto por aquelas pessoas. E mesmo assim derramou perdão, derramou comunhão e amor para aquelas pessoas. E você vê o nível que aquele homem estava de incredulidade, de perda de esperança que ele tinha, é que ele levantava a mão pedindo esmola aos outros e ele nem sequer olhava para cima, com medo de ser julgado, achando que ele era indigno perto daquelas pessoas. E a gente observa isso porque Pedro, a primeira coisa que fala é: olhe para nós. Ou seja, ele está totalmente derrotado, frustrado, abatido naquele momento. E sabe qual é a pior situação? É quando você está deprimido e você não consegue olhar para cima. Nesse caso, o coxo, qual era o medo dele olhar para cima? É porque quando ele está olhando para baixo, ele vê escuro, ele vê escuridão, ele não vê muita luz. Quando ele tem que olhar para cima, ele é obrigado a olhar a luz. Não tem como ele olhar para cima de dia e não enxergar o céu, enxergar a luz que tem. E a luz, ela serve para revelar o local que você está. Ela ilumina e traz foco exatamente na situação em que você está. E é por isso que uma pessoa perdida, ela nunca vai olhar para cima, com medo de ser exposta naquele ambiente em que a vergonha pode tomar conta dela. E a terceira e última mão dessa passagem, a mão levantada de Pedro.
que não se importou com pensamentos, não se importou com o que os outros iriam falar dele, se iria ser difamado, se iria ser castigado, ele não se importou, ele levantou a mão para aquele coxo, ele parou, deu a sua atenção, deu o seu tempo, deu o seu escutar. Ele escutou aquela pessoa e quis entender a sua situação. Não apenas passou batido, falou que não tinha dinheiro. Não, ele ofereceu o que ele tinha naquele momento. Ele deu... Lembra da história da viuvinha que não tinha nada e ofereceu tudo o que ele tinha? Pedro estava exatamente nessa situação. Ele não tinha dinheiro para dar àquele coxo, mas ele tinha algo que realmente iria ajudá-lo naquele momento. E olha que legal. Às vezes nós deixamos de fazer alguma coisa porque nós acreditamos que não será necessário naquele momento. Isso não é necessário na vida dessa pessoa agora, ou o que eu ofereço à igreja, o que eu ofereço para determinada pessoa, eu não vou fazer porque não vai ser necessário, é muito pouco para ela. E nesse momento Pedro não se importou não. Ele falou assim, olha, eu não tenho dinheiro, que é o que você está pedindo, mas eu tenho algo. Pode ser pequeno, mas eu tenho Jesus Cristo no meu coração e ele tem poder para te levantar, para te curar. Eu não tenho, mas o que eu tenho agora eu lhe dou. E essa atenção, esse amor de Pedro em parar e escutar aquela pessoa fez despertar novamente a fé daquele homem, a fé do coxo, porque se não fosse por isso, não teria sido curado. Ele pegou na mão de Pedro e deu um pulo. Você imagina um coxo que está há anos sem poder andar, os músculos atrofiados porque não teve mais utilização, sistema circulatório, sistema ósseo, todos estavam definhados, não existia um sistema. Como é que ele ia saber andar? E a primeira atitude que ele tem depois de saltar é correr para dentro do templo, onde desde o começo era para ele estar ficando, mas as mãos básicas que fingiam ajudá-lo o deixavam na porta. Quando chegou a mão que estende ajuda e trouxe ele para a luz e trouxe ele para dentro do templo, dentro da presença de Deus. Talvez hoje você não seja o coxo, talvez você ande, trabalhe, tenha força, tenha voz, mas a pergunta continua válida: que tipo de mão eu tenho sido na vida das pessoas? Tenho sido a mão que carrega alguém até a porta, mas não entra junto? A mão que ajuda só até onde é confortável, só até onde não pesa, só até onde não compromete a minha imagem? Ou tenho sido a mão que apenas recebe, a mão que acostumou a pedir pouco, porque já desistiu de viver o que Deus realmente tem para a sua vida? Talvez hoje Deus não queira só te curar, talvez Ele queira te levantar seus olhos, levantar sua fé, levantar sua expectativa, porque quando Pedro estendeu a mão, ele não entregou ouro, ele não entregou prata, ele entregou Cristo. E Cristo não te deixa no portão, Cristo não te deixa do lado de fora, Cristo não te acostuma com migalhas, Cristo te pega pela mão e te leva para dentro, dentro da presença, do propósito, para dentro do lugar que sempre foi o seu lar. Então hoje a pergunta não é: você precisa de ajuda? A pergunta é: que tipo de ajuda você tem buscado? E que tipo de mão você tem sido para as pessoas? Porque mesmo Jesus que curou aquele coxo continua estendendo as mãos hoje, e às vezes Ele quer usar a sua.